de número 9. Nós vamos ler algumas passagens, talvez que os irmãos já conheçam, mas são passagens que, para nós lembrarmos algumas coisas de que talvez nós esquecemos. Quero agradecer, enquanto os irmãos procuram o livro do profeta Daniel, quero agradecer por esse final de semana e poder estar aqui com os irmãos na pregação Pedro Carlos. Quantos anos que durou? 8 anos. Na verdade, começou quando nós estávamos aqui, não tinha círculo de oração. E graças a Deus que os irmãos estão de pé e orando, juntos. Deus abençoe seu Deus, pastor Luciano. Deus abençoe sua esposa, toda a congregação, os obreiros. Que Deus possa abençoar poderosamente no nome de Jesus. Vamos ler Daniel, capítulo número 9, verso de número 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, com rogos, jejum e pano de saco e cinza. E orei ao meu Senhor Deus e confessei. Capítulo número 10, verso número 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Capítulo número 12 agora. Verso número 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados e engrandecidos e aprovados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. 12 e 13. Bem-aventurado que espere e chega até 1235 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Amém? Amém. Eu quero aqui agradecer desde já alguns irmãos que nos deram e-mail ontem, seus e-mails. Se tem alguém que quer dar nessa noite também, nós iremos enviar sobre o projeto da Índia que nós temos, na verdade que nós ajudamos a tirar uma criança da rua. Não enviei esse e-mail para os irmãos ainda, esse vídeo para os irmãos ainda, mas hoje à noite, chegando em casa, eu vou procurar enviar para os irmãos, tá ok? Então, já que os irmãos escolheram o texto sobre esse homem, o profeta Daniel, na verdade nós temos muito que aprender com esse homem. Eu, a princípio, no começo, quando era recém-casado, foi um dos primeiros livros que eu apliquei a estudar na Bíblia Sagrada, e confesso que muitas vezes eu ficava até madrugada, à noite, entrando à noite, tentando entender e compreender. E uma das maneiras que eu aprendi a orar foi, na verdade, com esse homem, o profeta Daniel. Por isso que a Bíblia faz questão de registrar a sua oração para os nossos dias de hoje também. E como foi um dos primeiros livros que eu aprendi a estudar na Bíblia Sagrada, porque me chamou a atenção por causa das revelações, das visões noturnas que Daniel tinha, da sua integridade, da sua dedicação à oração, em que ele permanecia sempre fiel a Deus. O livro de Daniel é um livro apocalíptico do Antigo Testamento. Não é um livro de difícil interpretação, basta aplicar-se a estudar esse livro, apesar de ser considerado um livro, o Apocalipse do Antigo Testamento, porque o livro mais difícil, de difícil compreensão, de difícil interpretação da Bíblia Sagrada
não é o livro de Daniel, e nem tampouco o livro de Apocalipse, mas sim é o livro do profeta Ezequiel. E nesse período em que Daniel estava na Babilônia, você não pode deixar de se lembrar que Neemias era copeiro do rei, nessa mesma época, e que Zorobabel, no final de 70 anos de cativeiro, foi enviado para a restauração do templo de Jerusalém, que havia sido destruído e queimado, e que Ezequiel estava do lado de fora dos palácios, perto do chamado do rio Quebar. É ali que Ezequiel morava. Então, o livro mais de difícil compreensão da Bíblia Sagrada é o livro de Ezequiel, por causa das suas revelações. Esses homens viveram nos mesmos períodos: Zorobabel, Neemias, Esdras, Daniel, Ezequiel. Todos eles foram levados cativo e estavam na Babilônia. O livro de Daniel, meus amados irmãos, ele é um livro que, a princípio, Daniel ele começa revelando, interpretando, melhor dizendo, sonhos e enigmas dos reis, dos outros. Depois ele passa a ter visões próprias. Algumas delas não são reveladas na Bíblia Sagrada. Ele mesmo fala que ele tem visões noturnas, que será constante as visões que ele tinha. E depois ele começa a ter visões do futuro. Daniel ele teve o privilégio de ter visões sobre os 4 reinados, o que ele vivia, que era a Babilônia, o que haveria de vir e o que estava para possuir e dominar nos últimos tempos sobre o povo judeu, a sua nação, o povo de Israel. Daniel, nessas visões que ele teve, quando ele entra, ontem eu comentei a respeito de Daniel até o capítulo número 6, quando ele é para ser o rei Dário, pensa em promover ele, pensa em colocar ele sobre todos os outros reinados para dominar sobre tudo, por causa da confiança que eles tinham na vida desse homem, e porque de reinado em reinado, todas as pessoas que haviam deixado o cargo, dar bom testemunho de Daniel, dar bom testemunho daquilo que ele havia feito, da sua integridade, apesar de estar sob o controle dele, sobre a vida de líderes que não tinham nada com Deus, que não temia Deus, mas ele era na verdade um homem íntegro, fiel, primeiro de tudo a Deus, depois ele tentava ajudar os reinados que surgiam na sua época. Interessante amados, que eu falei ontem que a Babilônia era um peso espiritual tremendo por causa das bruxarias que aconteciam no reinado da Babilônia, mas mesmo assim, nesse peso espiritual tremendo, Deus entrava e saía com uma liberdade tremenda para relacionar-se com o seu filho Daniel, para dar visões para Daniel e para dar interpretações para Daniel. Não importava, eu vejo aqui na verdade, não importa aonde a mulher e o homem de Deus estejam. Como disse o salmista Davi, eu posso fazer a minha cama lá no inferno, lá me deitar, porém lá o Senhor irá me visitar, lá Ele estará comigo. Desde que nós sejamos fiéis ao Senhor em meio à escuridão, Deus, em que nós venhamos brilhar a luz do Espírito Santo em meio às trevas, Deus ele entra e sai, amados, aonde ele bem entender, aonde ele quiser. Deus ele tem liberdade para entrar e sair. Olha, a Babilônia, na verdade, os muros da Babilônia eram intransponíveis, quer dizer, não tinha como entrar nessa cidade, não tinha jeito, não tinha como. Conta-se a história que, na verdade, Dário, por cercar a Babilônia, ele seca o rio que passava pelo meio da Babilônia e entra pelo rio, ele desvia o rio. Observa-se que, na verdade, o inimigo ele não tem pressa de atacar, não tem pressa de entrar, e não tem pressa de destruir. O importante é ele entrar e destruir. Belsazar, falei ontem ali que ele fazia festa. O interessante é que Belsazar, ele jamais imaginava que o inimigo ia entrar lá dentro, porque por causa das muralhas da Babilônia. A história conta que passava 5 carruagens, uma lá da outra, por causa da largura e da altura das muralhas da Babilônia. Mas uma coisa ele se esqueceu, que Deus já havia entrado primeiro do que Dário naquela localidade, através do seu servo, o profeta Daniel.
Então, quando Daniel começa na sua segunda parte a ter visões e revelações do futuro, a Bíblia diz que quando ele tem conhecimento de ouvir a palavra de Deus, quando ele se aplica a entender o que estava escrito no livro do profeta Jeremias, acerca dos 70 anos de cativeiro, ele começa a compreender, a entender, está no capítulo 9, verso 2, que as assolações estavam chegando ao fim, o cativeiro estava chegando ao fim. E é bom lembrar, irmãos, que a nação de Israel foi levada cativa para o Império Babilônico e permaneceu 70 anos ali por dois motivos. Primeiro, porque eles não cumpriram o ano sabático. E Daniel observou no livro do profeta Jeremias que o motivo deles estarem ali, através do livro de Levítico, é que a nação de Israel não cumpria mais o ano sabático, que em 7 anos a terra tinha que descansar, eles não podiam plantar, só colhiam. E por causa disso, Deus levou ele para 70 anos de cativeiro. Outra coisa, Daniel ainda adorava imagens. Depois do cativeiro da Babilônia, Israel, depois do cativeiro da Babilônia, Israel nunca mais adorou a outros deuses, somente o Deus dos deuses, porque até ali eles adoravam outros deuses, mas ali pela frente nunca mais. Tanto é que quando veio Jesus, eles ficaram com medo que era outro Deus e crucificaram Jesus Cristo também. Mas a verdade é que as profecias tinham que ser cumpridas. Então Daniel ele tem uma compreensão do livro do profeta Jeremias, o porquê que estava ali, por causa do pecado dos seus pais e não cumprir os mandamentos e as leis. Não era por causa do pecado dele, mas por causa do pecado dos seus pais. E quando ele começa a compreender, a entender, ele faz, na verdade, uma oração que são fatores da oração eficaz na vida do ser humano. Primeiro, com um coração aberto para a palavra de Deus. Quando ele se aplica para orar, primeira coisa que acontece, ele começa a entender e a compreender por que ele estava naquele lugar e por causa do que eles haviam parado naquela cidade. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 15, Jesus fala assim, quem lê o livro de Daniel é bom que entenda, é bom que compreenda. E Daniel, lendo os livros mais antigos, ele entendeu, ele compreendeu. Então, irmãos, eu quero falar sobre 3 fatores, na verdade, eficazes. O primeiro é um coração aberto para a palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, pregador pode vir, pregador pode ir, pregar, mas se você não tiver um coração aberto para entender e compreender a palavra de Deus, não há mudança nenhuma na vida do ser humano, porque quem muda é a palavra de Deus. Irmãos, quem muda não são milagres, quem muda não são sinais e maravilhas. A única coisa que traz mudança na vida do ser humano é a palavra de Deus. E quando nos aplicamos para entender e compreender a palavra do Senhor, se a pessoa não se aplica a isso, nem sequer tem o interesse de ouvir a palavra do Senhor, porque a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus quer dizer que a salvação não vem por nenhuma outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus, somente por isso. Então a mudança é quando a pessoa se aplica na palavra de Deus. Você pode observar uma coisa, que Daniel, ele não tinha um líder responsável por ele, ele não tinha uma congregação para se congregar, ele não tinha uma sinagoga para orar a Deus, mas nem por isso ele deixava de se aplicar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nem por isso ele deixava de tentar compreender e entender. Existe um verso que na verdade se usa muito: o que 2 ou 3 concordar na terra será concordado no céu. Não é tudo, mas sim aquilo que está relacionado à palavra de Deus. Se está relacionado à palavra de Deus, o que for concordado aqui será concordado no céu. Não pense que é tudo. Irmãos, vamos fazer uma campanha de oração para Jesus matar a irmã Frustreca. Não, irmãos,
não está relacionado com a Bíblia Sagrada. Então não é tudo. Tem pessoas que pensam que é tudo. Tem pessoas que fazem uma decisão, colocam uma ideia, expõem a sua ideia assim: quantos concordam comigo? Se todos vocês concordar, Jesus vai concordar no céu. Eu só vejo Deus fazer assim, ó. Parece que eu tenho visão do céu essa hora. Aí as pessoas pensam que Deus vai concordar também. Não é bem assim, irmãos. Então a oração eficaz se faz aplicada na palavra de Deus. Você observa no capítulo 9 de Daniel que ele não estava cativo na Babilônia pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos atos cometidos dele. Mesmo assim, quando ele ora, você sempre observa Daniel falar assim: porque pecamos contra ti, porque a nós pertence a confusão de rosto. Ele diz: porque pecaram contra ti, porque a eles pertence a confusão de rosto. Não, ele se inclui junto com os erros e as falhas dos seus pais. Você observa que a oração de Daniel não é egoísta, não fica com o dedo apontando, acusando, porque ele pecou e eu estou na situação por causa dele, eu estou desse jeito por causa dela. Não, ele se coloca junto com o pecado do povo e começa a se lamentar, começa a orar. E nessa oração, irmãos, eficaz que Daniel faz, além da palavra de Deus, há uma comunicação, na verdade, uma convicção esmagadora de que o tempo de Deus para a vida dele era agora. A entender isso, como o tempo de Deus para a vida de Daniel era aquele tempo, naquele exato momento. Por causa dos acontecimentos que teve na Babilônia através da sua vida e dos seus amigos, por causa da manifestação que Deus fez através dele e através dos seus amigos. Agora preste bem atenção aqui, amados. Deixa eu falar uma coisa para você, para que você entenda. Fé, deixa eu voltar aqui atrás. Milagres e maravilhas são temporários. Agora a palavra e fé é para a eternidade, para sempre. Aleluia. Milagres e maravilhas são passageiros. Agora fé e palavra é para a eternidade, são para sempre. Apesar de que muitas pessoas não concordam com isso, mas quando ele tem esses fatores de oração na vida dele, e quando ele se aplica o coração dele para orar, para jejuar, para se humilhar diante do Senhor, aí algo de sobrenatural começa a acontecer na vida de Daniel, muito mais além daquilo que ele pensava e daquilo que ele esperava. Agora, eu falei ontem e li ontem na Bíblia Sagrada, no capítulo 6, que ele orava como de costume 3 vezes ao dia. Mas quando chega aqui, ele aplica para ir um pouco mais a fundo. Ele aplica para tentar compreender, para tentar entender. E para tentar compreender e entender, ele simplesmente podia continuar o seu método de oração. Mas não, Daniel não fez isso. O que Daniel faz? Daniel se esforça um pouco mais, porque ele poderia pensar: já que eu tenho visões, revelações noturnas, Deus vai me dar a entender, Deus vai me dar a compreender de tudo isso. Não, ele começa a fazer agora uma campanha, ele mesmo começa a orar, a jejuar, aplicar o seu coração a respeito disso. E por que tudo isso estava acontecendo sobre o seu povo? E ele ouve notícias que Jerusalém estava desprezada, estava saqueada, estava em ruínas, destruída. No capítulo 10 ele fala que ele se entristece, na verdade, alguns estudiosos dizem que é por causa disso, das notícias que vieram a respeito de Jerusalém. E quando ele aplica o coração a isso, amados, Daniel começa a ter e receber visitas que ele jamais esperava sobre a vida dele. Jamais esperava sobre a vida dele. Por quê? Porque ele aplicou o seu coração para orar. Diz a Bíblia, sacrifícios
dias, para que ele recebesse mais entendimento do que estava para acontecer. Amados, as nossas orações ainda não fez suar as nossas próprias almas, como disse Lutero. Nós, quando oramos, irmãos, nós não oramos e não resistimos até o sangue. Na verdade, nós oramos como um tipo de atitude, e o que vier está bom, o que Deus mandar está bom. Mas aplicar o coração para buscar a face de Deus é outra coisa. E o que é buscar a face de Deus? É orar, irmão, é se consagrar, é jejuar. Negativo. Quando a Bíblia fala buscar a face de Deus, na verdade, é trazer o rosto de Deus colado no meu rosto. É tentar fazer isso, trazer o rosto de Deus, se colocar do lado do meu rosto. Isso é buscar a face de Deus. Aleluia. Daniel se aplica a isso. Ele começa a jejuar, ele se afasta de todo alimento, ele não se unge com óleo, entra tristeza no coração dele, se assenta em cima de cinza, se veste de pano de saco, que é o sinal de humilhação, e clama, ora, jejua, e insiste com Deus. Pede, Senhor, me dá interpretação. Pede, Senhor, me dá entendimento. Eu preciso entender, eu preciso compreender. Ora, um homem que tinha tantas visões, que Deus, na verdade, falava com esse homem e desvendava aquilo que estava em segredo e oculto, não precisava fazer isso, não tinha necessidade. Mas no livro do profeta Jeremias, um versículo que você conhece muito bem, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Até ali, no capítulo 3:33, Deus tinha mostrado muitas coisas para Jeremias, mas dali para frente, Deus tinha muito mais para mostrar para Jeremias, porém com uma condição: se ele clamasse, se ele orasse, se ele jejuasse, Deus ia revelar para ele. E Daniel entende isso, ele compreende isso, que ele tinha que pagar o preço na oração, no jejum, para que Deus pudesse mostrar o que se tratava, tudo aquilo que estava acontecendo naquele exato momento. Foi aonde que ele tem uma visita ilustre, que um anjo aparece para ele, e naquele exato momento que o anjo aparece, isso que me chama a atenção, mas num lugar de feitiçaria, de macumbaria, de demônios. Mas quando no meio desses demônios, esse servo de Deus clamou, o anjo entrou lá, veio até a presença dele, conversou com ele, deu interpretação dos sonhos para ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: o culto não está simplesmente relacionado a eu vir para a igreja e simplesmente falar em língua estranha, chorar e profetizar. Não, o culto não está restrito somente a isso. O culto vai muito mais além disso, amado. O culto, na verdade, Deus quer que nós entremos no céu, que nosso espírito seja transportado ao trono de Deus, para que nós contemplemos as maravilhas de Deus pelo lado de dentro. As coisas, os mistérios de Deus não estão somente relacionadas a isso, não, está relacionado a desvendar para nós o futuro adiante. É interessante isso, que as pessoas que andaram com Deus no Antigo Testamento, Deus revelou o que estava para fazer no futuro. É o caso de Noé, é o caso de Abraão. Deus chega para ele e diz o que vai fazer no futuro. Deus só faz isso para quem tem intimidade com ele, para quem tem relacionamento estreito com ele, para quem se coloca numa posição e anda alinhado com Deus, em direção ao norte, está totalmente compromissado nas coisas de Deus, aplicado nas coisas de Deus. Aí começa a vir coisas muito mais além, o anjo começa a aparecer. O interessante é que quando o anjo aparece para Daniel, os que estavam, na verdade, junto do rio Equiquel, na verdade, que estavam junto ao rio naquele exato momento, fugiram, se escaparam, ficaram com medo. E a Bíblia diz que Daniel desmaiou e ficou com as plantas das suas mãos e os seus joelhos no chão. E quando ele desmaia, chega esse anjo perto dele, que tinha, na verdade, se você resumir tudo, a fisionomia do anjo no capítulo 10, que é escrito por Daniel, ele tinha cor de amparo. O que é isso, cor de amparo? É uma cor de metal reluzente. E quando ele chega perto de Daniel, olha o que ele fala a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que aplicasse o teu coração a compreender
Primeira coisa. Aleluia. Depois, a humilhar-te perante Deus são ouvidas as tuas palavras. Em meio a tantas trevas, em meio a tantas dificuldades, Deus fez questão de enviar um anjo para dar interpretação do que estava para acontecer para Daniel. Agora, o que me chama a atenção é isso: desde o primeiro dia que começaste a orar, não, que aplicaste o teu coração, que entrou no teu coração, e com o teu coração você fez esse propósito: eu vou jejuar, eu vou orar, porque eu quero receber mais de Deus, eu quero ter mais compreensão das coisas de Deus, eu quero entender mais de Deus. Aplicar o coração nisso, é pôr o coração somente nisso. Nada vai me distrair, nada vai me tirar atenção. Não é comida, não é bebida, não é reinado, não são provas, não são dificuldades, não são os outros satrapas que me traíram pelas costas, que me entregaram. E deixa eu abrir um parênteses para isso aqui nessa noite, irmãos. Jesus nos ensina isso, o estado de espírito de Jesus, o equilíbrio do espírito de Jesus. Por quê? Porque Jesus não se deixava se levar pelos hosanas, porque ele sabia que aquelas mesmas pessoas que cantavam hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, foram as mesmas pessoas que gritaram crucifico. As mesmas pessoas que te aplaudem são as mesmas pessoas que te traem. As mesmas pessoas que te batem nas costas, Deus é contigo, são as mesmas pessoas que vão dar uma rasteira depois. E isso eu pude entender por Jesus Cristo e também por Daniel. Nada tirou a atenção dele. O meu coração está focado, está direcionado a isso agora. Eu vou aplicar, eu vou pôr no meu coração, em primeira coisa, a compreender. Aleluia. A entender. Tem pessoas, irmãos, que aceitam Jesus Cristo e nem batizam com o Espírito Santo que quer ir buscar. Irmão, você aceitou Jesus como Salvador, sentiu a alegria do Espírito Santo, agora você busca o batismo do Espírito Santo. Não, irmão, tá bom assim, tá bom assim. Não toca nisso, não deixa assim que tá bom demais. Andando no culto, sentado no culto, ouvindo a palavra de Deus, tá bom demais. Tá bom demais. Não, irmão, aplica o teu coração, porque você vai ver que você vai mergulhar no oceano do Espírito. Aleluia. E quando você mergulhar nesse oceano do Espírito, você não vai cair se querer sair mais. Glória a Deus. Outra coisa, quando você aplica o seu coração para entender e compreender, à medida que você vai ler esse livro, você vai se afastando das coisas carnais. À medida que você vai compreender esse livro, você vai se afastando das coisas materiais. Você vai se pegando nas coisas espirituais. Você tem que entender isso, meu amado irmão. A leitura desse livro faz com que eu esqueça das coisas materiais e carnais e me dirija mais a Deus. Agora, o deixar de ler esse livro é totalmente ao contrário dele. É totalmente oposto. Ele botou o coração, aplicou o coração a humilhar perante o Senhor. Agora, o anjo disse assim para ele: eu vim por causa das tuas palavras. Quando o anjo fala isso para ele, ele disse: eu vim, Daniel, por causa da tua oratória. Eu vim, Daniel, por causa da tua posição. Eu vim, Daniel, porque tu és, depois de Dário, o segundo maior homem do reinado da Babilônia. Não, o anjo não fala isso. O anjo fala para ele: eu vim por causa, em outra tradução, da tua oração, do teu clamor, da tua petição. Foi por causa disso que eu vim. Foi por causa disso que eu vim para te revelar os mistérios ocultos. Talvez você não entenda, não compreenda, irmãos, mas quando há uma ação na terra, existe uma reação no céu. Quando há uma ação dos filhos de Deus na terra de aplicar o coração, a se humilhar perante o Senhor, a buscar o Senhor, os céus começam a se agir em nosso
favor em nossa direção. E o anjo faz isso declarando para Daniel: eu não vim por causa de outra coisa, eu vim por causa do teu clamor, eu vim por causa da tua oração, eu vim por causa que você clamou a mim, por causa disso que eu cheguei a ti. O que Daniel conseguiu aqui? Ele conseguiu atrair a face de Deus para perto dele. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Ele consegue isso a ponto de Deus dizer para ele assim: a primeira coisa que Deus fala para ele: Daniel, tu és um homem amado, desejado, os céus te querem, os céus te aguardam, os céus te esperam. Por quê? Porque você vive no meio da corrupção, você é de Jerusalém, você não está em Jerusalém, você está na Babilônia, mas você pertence ao Deus de Jerusalém. É como nós estamos na terra, nós vivemos na terra, mas a nossa pátria não é a terra, nós esperamos novos céus e novas terras. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! 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 E por causa desse teu clamor, por causa dessa oração, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não suportou e me enviou até a ti, para fazer entender, compreender o que há de acontecer nos próximos dias. Outras palavras, para te dar interpretação, para te dar revelação. Daniel agora começa a se assentar, na verdade, não numa escola teológica e por um professor carnal, não. Ele se assenta numa escola espiritual e o próprio Deus começa a revelar os mistérios ocultos do que estava a acontecer. Mas isso só acontece, amado irmão, para quem coloca o coração na oração. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja só simplesmente para passar um tempo. Eita Jesus! Simplesmente para ficar de conversa. Eu acho tão engraçado que tem pessoas que têm tanto assunto com o companheiro do lado, mas para Jesus não tem nada para falar. Não tem nada para dizer. Por quê? Porque o coração está tão entulhado de coisas materiais, das coisas dessa vida, e não tem nada das coisas espirituais. Deus quer enviar o seu anjo, a tua vida, direto para você, em tua direção, meu amado irmão. Se você aplicar o coração para compreender, entender tudo isso, entenda, como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, que nós devemos orar e compreender com todos os santos qual é a altura, a largura, a profundidade e o conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! Bendito seja o Senhor nas alturas. Daniel cai no chão, fica sem força nenhuma, não resta força sobre ele. E quando o anjo fala com ele assim: como é que eu posso entender? Como é que eu posso compreender? Se eu não me resta mais força nenhuma, não me resta mais nada, não consigo mais nem ficar de pé, Senhor. Aí o anjo vai e toca nele. Quando toca nele, fortalece ele. Depois que fortalece ele, ele se força, porque agora eu estou fortalecido. As visões de Deus, o que Deus tem para a nossa vida, não se compreende com essa mente carnal, mas sim com a mente espiritual. Deus precisa tirar essa vestimenta carnal e dar uma vestimenta espiritual para depois fazer entender e compreender. Isso porque Daniel já era um homem espiritual. Ora, amados, o anjo falou para ele: anima-te, deixa eu andar aqui. Daniel então tem visões. Ele começa a dar interpretações do capítulo 11 para Daniel. São 45 versículos de interpretações do que estava para acontecer. Sobre 4 reinados. Fala sobre a Babilônia, fala sobre o Império Medo-Persa, fala sobre a Grécia e fala sobre Roma. Na visão de 4 animais que ele tem no capítulo 7, ele dá a interpretação aqui e agora, do urso, do leão,
do leopardo e de um grande animal com dentes de ferro. Olha, o urso, o leão, na verdade, era o Império Babilônico. O urso era o Império Medo-Persa. E o leão era o Império da Grécia. A Babilônia foi conquistada por Nabucodonosor. O Império Medo-Persa por Dário, sob a observação de Ciro, que Isaías havia profetizado 300 anos antes desse homem nascer. O livro do profeta Isaías fala isso. E Ciro, Deus fala pela boca de profeta Isaías, e Ciro, meu servo. E esse Ciro, meu servo, aconteceu essa profecia 300 anos antes dele nascer. Isso quer dizer o quê? Que Deus me conhece, te conhece desde o ventre da tua mãe. Não, senhor. Deus me conhece desde antes do ventre da minha mãe. Aleluia! Porque a Bíblia diz Glória que a Deus. eu fui gerado antes da fundação do mundo. Aleluia. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até que Deus fala até o nome dele. Aleluia! 300 anos antes de nascer. Aí Ciro veio a Império Persa. Depois de Ciro veio o Império da Grécia, que na escola secular foi Alexandre o grande conquistador. Alexandre o Grande, e depois da sua morte. Isso está no capítulo 11, tudo no capítulo 11 de Daniel. Depois de Alexandre o grande conquistador, ele morre. O seu território é dividido em 4 partes. Surge aí então Antíoco Epifânio, que ele se denomina Epifânio, que na verdade quer dizer um Deus admirável. Antíoco Epifânio, um Deus admirável, mas colocaram ele dele Ipimânio, quer dizer o louco da cabeça, que foi um tipo de anticristo do Antigo Testamento, que ele ofereceu holocausto a um Deus chamado Zeus e colocou um porco, uma porca sobre o altar para imular ao Senhor. Aí que acontece a revolta dos Macabeus, que está no livro dos Apócrifos, que é entre Malaquias e o livro de Mateus. Aí surge, encabeçada por um homem chamado Judas Macabeus, dessa família. Tudo isso está no capítulo 11. Depois disso, Deus revela para Daniel da interpretação sobre o anticristo do Novo Testamento. E um detalhe que Deus fala para Daniel do anticristo do Novo Testamento, que está no verso 37, é que ele não terá amor pelas mulheres. E você pode imaginar isso nos dias de hoje, que as pessoas que mais, na verdade, conseguem cativar as outras pessoas, as pessoas que são super inteligentes, você pode pesquisar isso, são os homossexuais, os homens que não têm amor pelas mulheres. E o anticristo, na verdade, será um homem super inteligente. E Deus revela esse detalhe para Daniel no capítulo 11. Aí quando chega lá no capítulo 12, que Deus fala dos tempos de fim, Daniel vê tudo aquilo, observa tudo isso e diz: Senhor, eu vi, mas não entendi. Pô, Daniel, mas tu é burro. Não é nada disso não, irmãos. Até ali Deus tinha dado visões, revelações e compreensões para ele. Mas dali, do capítulo 11 em diante, Deus disse: agora deu, agora parou. Porque o que está para vir é para o tempo dos fins. O que eu tinha para te mostrar, eu te mostro até aqui. Não existe, em outras palavras, não adianta orar mais, não adianta jejuar mais, porque aqui é o limite do que eu tenho para te mostrar. Irmãos, entenda uma coisa: Deus nunca vai dar aquilo que eu não tenho capacidade de absorver. Não adianta você ficar pedindo para Deus mostrar a glória dele, se você não tem estrutura espiritual para receber isso. Não adianta você ficar clamando, irmãos, jejuando, você tem que entender isso. Se você não tem estrutura espiritual, se você não tem equilíbrio espiritual, se você não consegue, na verdade, ter avanço no mundo espiritual para tentar absorver tudo isso sobre a tua vida, Deus, ele não te dá além disso. Deus dá simplesmente aquilo que você tem capacidade para absorver. Fora isso, ele não te dá. Daniel tinha capacidade para absorver até aqui, por mais espiritual que ele fosse, por mais entendido que ele fosse, por mais sábio, 10 vezes mais do que todos os astrólogos da Babilônia. No capítulo 2, ele vai levar tudo aquilo
E ele começa a falar: Senhor, eu estou ouvindo, eu estou vendo. Em outras palavras, está dizendo: eu estou presenciando, eu estou vivenciando tudo isso, eu estou observando tudo isso. Porém, uma coisa, eu não estou compreendendo. Quando olho para isso, irmãos, para o homem espiritual, quanto mais para nós, irmãos. Quando olho para isso, eu vejo o seguinte: Senhor, eu estou vivenciando, eu estou vendo, e essa revelação é tribulação para os últimos dias. Você pode observar isso no livro de Daniel. São que haveria de vir perseguições, tribulações, mas o anjo falou para Daniel: mas os fiéis a Deus serão embranquecidos, serão purificados, serão provados nessa tribulação. Então Deus estava mostrando isso para Daniel. Daniel está dizendo assim: Senhor, eu estou vendo, eu estou vivenciando, porém uma coisa eu não estou entendendo. E quantas vezes acontece comigo e com você? Estamos nos meios de uma guerra, de uma batalha, e o vento, quando vem para nos provar, para nos tentar, para nos colocar à prova, meus amados irmãos, não vem do diabo, vem da parte de Deus. Salmo 107 fala isso, que o Senhor sopra sobre o seu povo para levar ao porto desejado. Quer dizer o quê? Quando isso vem sobre a nossa vida, nós estamos vivenciando, nós estamos vendo, observando tudo isso. A primeira indagação que vem sobre a nossa vida: Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo o porquê de tudo isso. Se eu estou orando, se eu estou pagando preço, se eu estou jejuando, eu não estou entendendo por que está acontecendo tudo isso. Então, oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. À medida que eu estou falando aqui nessa noite, meu amado irmão, o Espírito de Deus faz me sentir nessa noite, em nome de Jesus, que tem pessoas que muitas vezes só entraram no meio da fornalha, estão sentindo na pele, estão vendo o que está acontecendo, estão observando o que está acontecendo, estão vivenciando no seu corpo físico, debilitação, a estrutura física, filho abaixo de remédio, são dependentes químicos, mas são servos de Deus que oram, que clamam e dizem assim: eu entendo, Senhor, eu estou vivenciando isso, eu estou sentindo isso, mas eu não estou entendendo. Aleluia! Se eu oro, se eu jejuo, se eu clamo, por que eu estou passando por isso? Aleluia! Oh, glória. Minha vida é inferno, lá em casa é inferno. Aleluia. Quanto mais oro, parece que pior fica, pior é, não tem jeito. Eu estou sentindo na pele o que é ter e ver tribulação. Não me fale em tribulação, não vem com teologia sobre tribulação sobre minha vida, porque eu estou vivendo isso na minha pele e não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo nada. O anjo dá uma resposta para ele: Daniel, bem-aventurado aquele que espera. Aleluia. Glória a Essas Deus. indagações e essas perguntas que surgem sobre a nossa vida, quando nós vivenciamos tudo isso, existe uma resposta de Deus para a nossa vida: bem-aventurado aquele que espera. Espera, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ô glória, espera. Aleluia. Ele diz: Senhor, eu vi, mas não entendi qual será o fim dessas coisas. É a primeira coisa que nós falamos: quando é que tudo isso vai acabar? Quando é que isso vai terminar? Quando é que isso vai ter fim, meu Pai? Quando será o fim dessa tribulação que nos persegue? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que o mistério eu fico muito tentando compreender e entender as coisas espirituais. Tem espíritos que nos perseguem. Eu comecei a entender isso já há alguns anos atrás. Espíritos que nos perseguem. Tem um espírito, eu vou dar revelar para você aqui, porque eu nunca falo, eu acho que eu falei isso para minha esposa uma vez só. Tem espírito que me persegue, irmão. É o espírito da falta de reconhecimento. Isso desde quando eu não era crente. Esse espírito me persegue. Eu posso fazer as coisas muito bem feitas, como pode ter que ser. Eu
posso andar na linha hídrica, eu posso receber elogios de autoridade, mas eu nunca sou reconhecido. Eu não me preocupo com isso. Não me preocupo. Por quê? Porque a minha visão está focada nos céus. Aleluia. Certa vez a mulher do pastor chegou para minha esposa assim, ó: Aleluia. se o teu marido não mudar, ele nunca vai crescer no ministério. A esposa do pastor chegou para minha esposa assim: se o teu marido não mudar, ele nunca vai crescer no ministério. Em outras palavras, diz assim: ele tem que se vender, ele tem que se corromper. Deixa eu falar uma linguagem bem popular, que ele tem que ser um puxa-saco, miserável, para poder crescer no ministério, senão ele não cresce no ministério. A minha esposa, quando embarcou no carro, ela falou assim para mim assim: ó, fulana falou, se tu não mudar, tu não cresce no ministério. Eu olhei para minha esposa assim: mas quem falou para ela que o meu alvo é o ministério? Quem foi que disse para ela que eu estou lutando pelo meu ministério? O meu alvo é entrar no céu. Eu estou lutando para chegar no céu. Aleluia. Que ideia é essa? Aleluia. Que pensamento é esse? Eu estou lutando para isso e eu tenho certeza que eu vou chegar no céu. Aleluia. Daniel disse assim: Senhor, qual será o fim dessas coisas? O anjo responde para ele: tu, porém, Daniel, aguenta firme, vai até o fim. Aleluia. Se Deus tivesse importando Coloque o que eu quero encerrar. um cargo na terra, Se tivesse tudo amanhã, eu falo Daniel de novo. todo mundo tem cargo. Aleluia. Eu nunca me esqueço. Aleluia. Deixa eu contar uma experiência com você, eu nunca me esqueço. Quando eu Glória dirigi a comunicação ainda, eu passando uma prova, e na verdade prova da minha vida, espécie assassina, como diz o antigo. Ora, senhor, queria. Como diz o antigo, espécie assassina, isso não sai da minha vida. Ora, senhor, malecocia. Não sai. Esse Esse dia o meu irmão falou para mim assim: olha, esse irmão, eu estou assim, nunca fiquei sem um pistão na minha carteira. Eu falei: rapaz, isso aí vem semana e vem semana, eu nunca sei que dinheiro na minha carteira. Estou acostumado com isso. Estou acostumado com isso. Que bom, nem bola, como se Paulo você vive um pouco, você vive muito faz. Eu numa prova tremenda, eu na verdade nunca falei, eu nunca falo para ninguém. Um dia o pastor teve lá em casa, conversou comigo, disse assim, quando estava doente, disse assim para mim: André, se tu precisar de qualquer coisa, tu me avisa. Eu olhei para ele assim: pastor, o senhor nunca vai saber quando eu estou passando por necessidade. Porque eu não falo isso para ninguém. Não falo isso para ninguém. E eu numa prova tremenda. Aqui na Pedro Ramos. Lembro que era fevereiro, o sol de rachar. O Gílio e a Raíssa era pequeno. Eu saí daqui, era quase meio-dia para levar os dois para o colégio, cerca de 1h da tarde. Saí daqui, fui a pé, passei em frente ao ponto do ônibus, cheio das crianças e eu andando com os dois. A Raíssa, a minha malandrinha, ela dizia: pai, me leva no colo, não, vai andando. E eu andando e pensando e meditando comigo: Jesus, eu já passei por isso tantas vezes, Senhor. Eu não entendo por que eu estou passando por isso de novo, meu pai. Eu não consigo compreender. Eu não consigo entender. Quando eu estava ali em frente a viver, meus irmãos, o Espírito de Deus falou ao meu coração. Falou ao meu coração. E o que eu acho tão engraçado é que Deus é tão maravilhoso que Ele nunca fala aquilo que eu quero ouvir. Ele fala aquilo que eu não quero ouvir. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que Ele falou para mim? Ele disse assim: canta para mim, meu filho. E os irmãos sabem que eu, para cantar, irmão, Jesus não me chamou para isso. Eu acho engraçado que tem gente que só vive atrás de profecia aí, recebe uma profecia: meu filho, minha filha, eu quero ouvir o teu louvor, você tem que louvar. Aí começa a louvar, mas parece ser um gato cansado. Não canta nada e fica insistindo porque ouviu uma profecia. Não. Tem que, a ciência é tão modernizada agora, mas tem que inventar um movimento chamado Simon Call. A pessoa se mancar. Não canta nada. Ele que cantar, eu sei porque ele me chamou, irmão. Para cantar não foi. A única pessoa que eu cantei na minha vida foi minha esposa que consegui. Aleluia. A única coisa. O Espírito Santo veio me dizer: canta para mim, meu filho. Interessante que ele mandou eu cantar, e eu comecei a cantar no Espírito, e ele falou o que eu devia cantar.
Um corinho que nós cantávamos na vigília. E o corinho diz assim, ó, uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Breve, muito breve, tu estarás aqui no céu, onde eu tenho uma coroa preparada para ti. Tem que dormir fácil, na minha do que tanto lá. Eu fui cantando e chorando pelo caminho. No Espírito, cantando no Espírito, e chorando, as lágrimas descendo pelo meu rosto. E à medida que eu cantava, Deus falava comigo: André, meu filho, venha ser fiel até a morte, e eu vou ser contigo até o fim dos seus dias. E eu quero que tu entenda isso. Breve tu estarás aqui no céu, e eu tenho algo reservado. Eu nunca me esqueço disso. Isso faz uns 7, 8 anos atrás, né? Quando chegou naquele mesmo dia, à noite, era 3 horas da madrugada, eu estava de joelho dobrado orando. E quando eu estava orando, escute, Satanás se apresenta, o espírito demoníaco se apresenta, irmãos. E começa a falar para mim desse jeito assim, na oração: fica querendo ser fiel a esse teu Deus. Olha a tua situação, olha a tua vida. Que Deus é esse que tu serve, que te deixa desse jeito, te deixa nesse estado, não se importa com os teus filhos, com a tua esposa. E o diabo foi falando, eu fui só escutando, de cabeça baixa, de joelho dobrado, há 3 horas da madrugada, eu não lembro como se fosse hoje, só escutando isso. Quando terminou de falar, eu levantei meus braços para o céu na madrugada e disse assim: Jesus, até hoje eu nunca encontrei um motivo por te deixar, porque tu és maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Bendito é o Senhor! Irmãos, naquela madrugada o céu se abriu em cima da minha cabeça. Aleluia! Eu senti tanta glória de Deus. Jesus é sempre primeiro! Aleluia! A visão que eu tive naquele exato momento foi Deus dizendo para Satanás: visse Satanás, tu permitiste ele ser provado, eu permiti isso, mas mesmo em minha prova ele disse que eu sou maravilhoso. Aleluia! Feche os teus olhos um pouco. Uma voz me disse lá no céu:
Jesus, querido Espírito Santo. Tem pessoas aqui nessa noite, que estão aqui nessa noite, Senhor, que sentem a tua presença. Tem pessoas aqui nessa noite, Senhor, que oram, que jejuam, que pagam o preço, que são batizadas no Espírito Santo. Tem pessoas aqui que sentem a alegria do teu Espírito, porém não entendem, não compreendem, porque tudo isso sobreveio sobre a vida dele. Tem pessoas aqui, Pai eterno, que sonham com as coisas diferentes. Sempre sonharam com as coisas mudáveis, diferentes. E nada daquilo se cumpriu, meu amado Senhor. Tem pessoas aqui doentes. Tem pessoas aqui debilitadas no corpo físico. Tem pessoas aqui cansadas, Senhor, de tanta prova. Tem pessoas aqui que perderam a esperança, já não acreditam em mais nada. E é tanta injustiça no meio do teu povo, Senhor. Mas mesmo assim, meu amado Jesus, sem compreender, sem entender coisa nenhuma, te adoro. Te amo. Não desistem. Estou disposto a ter um filho. Ainda que eles não recebam a cura dessa vida, mas vão entrar pelas portas celestiais sábias. Ainda que eles não recebam a resposta de tanta prova e dificuldade nessa vida, mas vão entrar pelas portas celestiais aqui isoladas, vestido branco. Aqui, Deus eterno, sem compreender e sem entender coisa alguma, apesar de muitas vezes ter visões, sonhos noturnos, meu amado Senhor, sabendo que as coisas reveladas pertencem ao homem, as ocultas pertencem a Deus, mas estão aqui nessa noite, nesse culto, nesse dia de chuva fria, esperando algo de ti, esperando ser tocado por ti como o anjo tocou Daniel, fortalecendo. Tem pessoas aqui que estão se arrastando, rastejando na tua presença, esperando o toque espiritual de ti para se colocar em pé. Nessa noite, meu amado Senhor, eles querem sair daqui dizendo: fala, Senhor, porque o Senhor já me fortaleceu, o Senhor já me alimentou.